Nesse dia de glória para o povo brasileiro... Jair Bolsonaro, Jean Willis. A votação do impeachment trouxe à luz dois personagens antagônicos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido. Tem um nome que entrará para a história nessa data. Eles representam lados opostos da política, mas não só dela. Dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Quem achava que esse processo de impeachment era para combater a corrupção está desmoralizado porque os corruptos estão conduzindo esse processo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Para que a democracia daquele país seja preservada, no meu entender, vale um tratamento mais do que enérgico, que alguns falam que é tortura. Qual o limite entre tratamento enérgico e tortura? Não tem limite, Gabriel, não tem limite. Alguém elogiar esse homem e tratá-lo como um herói na hora de uma votação do impeachment, um país inteiro assistindo, é algo abominável. O Brilhante Ustra não teve, até a morte dele, nenhuma sentença transitada em julgado. Então, ele foi rotulado de torturador. O coronel Brilhante Ustra torturou a Melinha, que é uma das sobreviventes, na frente dos filhos dela, ela na cadeira do dragão. Ele torturou mulheres grávidas de 7 meses. Esse homem é um monstro. Nunca fui um assassino. Se você for em Bangu agora, no presídio aqui no Rio, no complexo, e perguntar para qualquer preso lá, se ele está sendo torturado e maltratado, ele vai dizer que sim. Então não foi política de Estado do governo militar a tortura. Hoje, está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Divergem em tudo o que são e tudo o que pensam. As pessoas não gostam de mim, a minha simples presença na Câmara incomoda, porque essas pessoas gostariam de ver os homossexuais em lugares subalternos, exercendo posições subalternas. E eu sou uma autoridade da República. E eu não sou qualquer autoridade da República, eu sou um cara com estofo intelectual, eu tenho formação intelectual, eu sou professor universitário, eu tenho livros publicados, eu leio, eu estudo, eu tenho conhecimento. Isso incomoda? Isso incomoda. Qual é a maneira correta de descrevê-lo? Eu sou o capitão Jair Bolsonaro, que pretendo disputar as eleições e, caso chegue, cumprir os seus compromissos. São inimigos declarados. Você quer queimar a você vai queimar a porra! Eu seria indiferente a esse homem se ele não tivesse o tempo inteiro tentando me prejudicar, me destruir, me desonrar. Eu nunca fiz nada para esse homem. E a partir do momento que eu pisei os pés na Câmara dos Deputados, ele começou a me insultar, ele começou a me difamar. O senhor o assediou moralmente? Nunca assediei o Jean Willis moralmente. Segundo ele, isso vem acontecendo pelos últimos anos. Ele se vitimiza. O que eu não admito no Jean Willis, não topo com ele, são as suas ideias, são os seus projetos. Esse homem me difama, me insulta desde o meu primeiro mês de mandato, no meu primeiro mandato. E nesses anos todos eu venho ouvindo essas violências e suportando elas. Isso foi crescendo entre você? Muitas vezes eu tive que sair das comissões, das sessões das comissões, por causa das ofensas que ele praticava. Eu saía da comissão. Eu acho engraçado que o deputado Jair fala Bolsonaro, e sai como respeito, sempre, né? Deputado Jair Bolsonaro. Por que a Jean Willis incomoda tanto o senhor? Não, a mim não incomoda em absolutamente nada. Ele é minoria na Câmara. As suas ideias não vão para frente, graças a Deus. Canalhas! E o dia da votação terminou assim. Em um plenário lotado, Jean Willis se aproxima e cospe em Bolsonaro. Quando você cuspiu, você chegou a pensar, puxa, eu fui longe demais? Não. Não? Não. Longe demais foi ele. Eu demorei de cuspir na cara dele. O que está por trás desse gesto agressivo? Como é que o senhor interpretou essa atitude dele? Olha, não dá para você admitir, não é dentro do Congresso, em qualquer lugar nenhum essa cusparada. Eu acho que é tão ou mais grave que um soco na cara até. Lógico, o sangue subiu à minha cabeça, mas eu me controlei. No dia da votação, ele te ofendeu? Sim, ele me xingou no dia da votação. Do quê? De viado, de queima-rosca. As imagens não mostram isso. As imagens mostram isso sim, tem vários anos. Mas não dá pra perceber ele te xingando. Sim, porque ele xingou, o método que ele dele fez? é xingar baixo. Ele passou, quando eu passei por ele me xingou, quando eu voltei, ele me xingou. E aí, quando eu virei pra ver de onde vinha o xingamento, ele virou pra mim e fez tchau, querida. Tchau, querida, teu amor! Tchau, querida! E aí eu cuspi na cara dele. Aí o sangue ferveu.
O sangue ferveu. O senhor o insultou? Não, falar tchau, querido, isso está no linguajar popular. Eduardo Bolsonaro, por que você cuspiu no Jean Willis? Na verdade, ali foi um ato reflexo. É a mesma coisa, Gabriel. Se entrar alguém aqui e quiser fazer alguma maldade, não só com meu pai, mas com relação ao senhor, se eu me deparar com uma justa agressão dessa, de fato, eu vou ter uma reação. Eu não vou pedir desculpa para o Jean Willis. Essa é a questão. Se eu faria de novo, não sei. Uma história de idas e vindas. Eu seria indiferente a essa caricatura, a essa bizarrice, se ele não estivesse despertando um fascismo no Brasil. Eu seria indiferente a ele se esse exército de adoradores, de pessoas descerebradas que aplaudem ele, não estivesse me atacando e me difamando nas redes sociais, nem me ameaçando de morte. Tchau, querida! Tchau, amor! Tchau, querida! A bandeira deles, tá certo? É que o kit gay e o kit hétero também, que agora existe isso aí, acredite se quiser, pode ser aplicado a partir de crianças de 6 anos de idade. Nós não podemos admitir. Isso é glamorizar a pedofilia? Olha, é você relativizar. A educação sexual que leve as pessoas a entenderem como funcionam seus corpos, a reconhecerem que há uma diversidade de sexualidades, né? Que a sexualidade não é só heterossexual, que há homossexuais, que há bissexuais, que as pessoas compreendam que existem as pessoas transgênero, né? Que elas são uma realidade. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Olha, eu entendo que o garoto, a partir desde cedo, tem que ser educado da forma de ele ser homem ou ser mulher. De trajetórias distintas, de homens que sempre provocam reações fortes. A Constituição é clara. O impeachment só pode acontecer se o presidente da República cometer crime de responsabilidade. A Lava Jato não apontou nada, nenhum crime sobre a Dilma. Não há crime, ela não pesa sobre ela nenhum crime de responsabilidade. Nada. A Dilma pode ser incompetente, Dilma pode fazer um péssimo governo. Eu até concordo que ela faz um péssimo governo. Para mim é um motivo de satisfação, porque ele está torturando a todos nós do Brasil. Com desemprego, com a miséria crescente, com a falta de perspectiva para os jovens, com ataque à família brasileira, que ela não respeita. É como se fosse uma vingança, um dia de vingança. Não. É o que ela está colhendo, o que ela plantou. De aprovação ou de repúdio. Bolsonaro já deu declarações homofóbicas pavorosas, já disse que criança se torna gay por falta de porrada, incentivando, portanto, a violência contra a criança. Entendo que sou a voz de grande parte da família conservadora brasileira. Naquele tempo, Gabriel, o professor era respeitado na sala de aula. Hoje está preocupado em não apanhar. O número de seguidores deles só é proporcional ao de aniversários. Porque esses setores usam de má fé, porque esses setores mentem, porque esses setores não sabem debater ideias, porque eles sabem que se fossem debater argumentos, eles perderiam no debate. O que o senhor diria para os familiares das pessoas que foram torturadas pelo coronel Ustra e, evidentemente, ficaram ofendidas com a sua declaração? Dizer para eles o seguinte: se os teus familiares fossem vitoriosos naquela guerra de 64, nós todos, 99% da população brasileira, estaria sendo torturada e vivendo no regime igual ao cubano. São personalidades radicais que geram emoções fortes. Falar em mau comportamento diante daquela Câmara, Cabrini. Falar em mau comportamento, dizer que o cuspe é inadequado quando o presidente da Câmara é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Falar em inadequação quando uma pessoa vai ao microfone e evoca a memória de um torturador como um herói. Cabrini, que história é essa? Em que mundo de inversão de valores a gente está vivendo? 90% da população não suporta mais ela. E democracia é vontade popular. Pela nossa liberdade! Comportamentos que os distanciam e, ao mesmo tempo, os aproximam. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Eu ouço isso o tempo inteiro, que eu sou uma ameaça à família. Para Jean Willis, o Congresso é homofóbico. O senhor concorda com isso? Um parece tirar do outro o máximo de suas convicções e trincheiras. Bolsonaro não é um demente, não é alguém incapaz que não sabe o que está fazendo. Bolsonaro sabe o que está fazendo, Bolsonaro sabe para quem está falando. Por que o senhor é citado por 8% dos brasileiros como presidente numa pesquisa? Olha, eu sou bem citado, inclusive, dado quem eu sou. Eu acho que eu não sou nada perto do cenário político nacional, porque eu nunca fui como os demais. O senhor é candidato? Segundo o meu partido, me darão a legenda
em 2018, caso eu aumente mais 2% nessas pesquisas. Vamos tentar entendê-los. É um desafio e tanto. Ele está mandando um recado para o eleitorado dele. Ele está mandando um recado para a parte fascista da população brasileira. O senhor anda armado? Na maioria das vezes, sim. Por quê? Eu tenho pó de arma, eu sou uma pessoa avisada, cabelo. Eu não vou choramingar por aí que estaria sofrendo uma ameaça. O senhor teme pela sua segurança? Eu tenho que não dar chance, né, pro azar. E eu armado, eu sei que eu tenho 2, 3% de chance de me dar bem. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a reportagem especial Os Antagônicos. Os dois são inimigos declarados. Em um momento crítico da história do Brasil, eles simbolizam ideias extremas que se contrapõem. Uma guerra de posicionamentos que revela muito do que está em jogo no país. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Vários encontros para desvendar personalidades complexas. Primeiro em Brasília, onde estão seus gabinetes. E nesta semana no Rio, a base dos dois. Boa tarde, capitão. Esta é a fortaleza de Jair Bolsonaro, a casa dele no Rio. Não é uma satisfação, estou sempre pronto a... Pronto para abrir o coração? Boa tarde, Jean. Como vai? Esse é o reduto de Jean Willis. Seu escritório também na cidade maravilhosa. Explique o seu discurso inflamado ao votar. O meu discurso inflamado ao votar? Eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Olha, meu discurso inflamado era porque eu estava vendo, e estou vendo, na verdade, um golpe acontecer. Um golpe ser perpetrado contra a democracia. Jean Willis, baiano de Alagoinhas, 42 anos. Homossexual assumido. Primeiro parlamentar eleito defendendo a causa LGBT. Já esses corredores do Congresso estão, de certa forma, impregnados com homofobia? Olha, de certa forma, sim. Porque a homofobia ela é social, ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então, a homofobia... Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores... São pessoas que não gostam de mim, que não gostam de mim porque eu sou homossexual, que não gostam de mim porque eu sou homossexual numa posição de destaque, de prestígio. Defina a homofobia. A homofobia é algo que você aprende. Se desde pequeno você cresce num mundo em que os homossexuais ou são invisíveis ou são representados da pior maneira possível, como criminosos, como marginais, como párias, como doentes, como pecadores, você vai crescer tendo aversão a esse segmento da sociedade, a esse grupo. Então, quando a pessoa acha, por exemplo, que um gay não nasceu para ser deputado federal, ela está sendo homofóbica. Você já ouviu isso? Já ouvi isso. Descreve onde nós estamos aqui, Jean. Bom, aqui é o Salão Verde da Câmara. É o lugar onde, em geral, a imprensa faz entrevista com os deputados, onde o presidente da Câmara faz sua coletiva. É um lugar lindo, assim. Você se sente confortável aqui? Olha, não me sinto absolutamente confortável. Não é o melhor lugar para se estar, mas é o lugar necessário para se estar. Talvez você não possa entrar aqui no plenário porque você não está de gravata. Ou seja, a liturgia do cargo dá importância à gravata para o acesso ao plenário, dificulta o acesso das pessoas ao plenário, mas olha, tem deputado aqui acusado de corrupção, né? Então você vê como são a ordem das coisas, as contradições, né? Você se sente discriminado aqui? De certa maneira, só não sou mais porque eu sou um cara preparado, modéstia à parte. Lidar comigo não é fácil. Eu sou um cara preparado, intelectualmente preparado, eu sei brigar pelo que eu acredito. Eu sou oposição ao governo. Você não apoiou o impeachment? Mas não vou apoiar o impeachment porque o impeachment não é justo, Cabrini. O impeachment é um golpe. Não se trata de julgar a competência da presidenta, não se trata de julgar que há pessoas corruptas no governo Dilma. As pessoas corruptas do governo Dilma foram punidas e estão sendo punidas. A Operação Lava Jato prendeu um tanto delas. Claro que de maneira bastante seletiva. Você confia 100% na idoneidade da presidente? Olha, até o momento eu confio 100% na idoneidade da presidenta, até o momento, porque nenhuma prova foi apresentada contra ela. Professor universitário e jornalista, mestrado em Letras e Linguística. Deputado federal pelo PSOL do Rio, com 145 mil votos.
Qual foi a pior coisa que você ouviu aqui? A pior coisa que eu ouvi aqui foi do deputado Jair Bolsonaro, né? Que me chamou de viado escroto e disse que meu pai não tinha orgulho de ter um filho como eu. Quer dizer, eu achei ofensivo não só a minha pessoa, mas a meu pai. Ele não conhece meu pai, não conheceu meu pai, para afirmar que meu pai não tem orgulho de ter um filho gay. Jair Bolsonaro fez carreira no Exército, onde chegou a ser capitão. Não tem nada a ver com homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes. Quero que sejam felicíssimos. Mas, por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas. O senhor é homofóbico? Não. Digo mais, muitos gays votam em mim. Tem um site Gays de Direita que o pessoal me apoia. O meu voto é sim! Capitão Jair Bolsonaro, como é que o senhor explica o seu discurso na votação do impeachment? Eu costumo dizer que tem algo tão ou mais grave do que a corrupção no Brasil. É a questão ideológica. Eu até dou, graças a Deus, a descoberta do grande esquema do mensalão, bem como do petrolão. Caso contrário, eu acho que nós estaremos muito perto da Venezuela hoje em dia. Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. É um homem merecedor da sua homenagem? Da homenagem pela forma como conduziu, sim. E eu duvido qualquer um do povo dizer que eu estou errado. Mesmo ele estando envolvido em escândalos de corrupção? Cada caso é um caso, eu costumo dizer. É a mesma coisa que um centroavante perna de pau que faz um gol de canela. Ele é carregado nos ombros pela cidade ou no carro de bombeiro por aquele ato. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas construiu sua vida no Rio. Jamais passa despercebido por onde vai. Quando eu sou recebido no aeroporto, Gabriel, eu sou recebido como popstar. Exalta sempre os valores da família. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ao mesmo tempo em que defende a tortura como método válido. Ele não é torturador porque eu tenho uma sentença contra ele. E eu tenho imunidade. E, colega da ordem, quando ele faleceu ano passado, eu discursei na tribuna da Câmara e elogiei a vida pregressa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como um herói do Brasil. Já foi chamado de homofóbico. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4 homens e uma menina agora maravilhosa de 4 anos de idade. Se um dos seus filhos fosse homossexual, o que o senhor faria? Eu não acredito que seja, tanto é que eles me acompanham, né? Se fosse? Eu não acredito nisso. Tem certas coisas que você tem que acontecer para você pensar, ok? E eu não sei como eu me comportaria numa situação dessa. Mas a educação que eu dei e a mãe deles também deu, eu não acredito que corra que tenha essa possibilidade. Tudo bem? Defensor entusiasmado da ditadura militar. Estamos nos aproximando do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Suas marcas estão impressas aqui no seu território? É, aqui uma parte ideológica para cá, né? Admirador dos presidentes dos anos de chumbo, para os quais bate continência até hoje. O que eles representam para o senhor? Representam amor à pátria. Eles são pessoas que eu tenho como exemplo. O Médici, o Figueiredo. Como capitão, minha continência aos 2 e aos outros 3 que não estão aí também. Bolsonaro e suas posições radicais têm uma legião de seguidores nos subterrâneos do Congresso. Aqui é a coluna vertebral da Câmara dos Deputados. Aqui onde realmente os projetos são debatidos, né? E, tudo bem? Ué, o que é isso? O que é isso? Agora de honra aí. Aqui nessa sala, funcionando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em 2010, que eu descobri que eles já estavam lançando o que passou a ser conhecido depois como kit gay. O que incomoda tanto o senhor no kit gay? É a questão da garotada. Um garoto de 5, 6 anos de idade não está em condições de achar o que está certo e o que está errado nessa questão de voltada ao homossexualismo. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Olha, eu entendo que o garoto, a partir desde cedo, tem que ser educado da forma de ele ser homem ou ser mulher. Tá? Um tapa no bumbum, uma bronca, isso não é porrada, é maneira de educá-lo. Se o moleque é extremamente violento, ele
Você pode mudar esse comportamento dele. O senhor parte do princípio, então, que homossexualidade é uma questão de educação? Sim. Que pode ser consertada através de castigos O pai físicos? tem que ser presente. Não é castigo físico. Eu acho que é um corretivo. Não vou falar em castigo físico. É um corretivo. O fascismo é um mal que tem que ser combatido desde já para que ele não cresça. Mas o fascismo está aí. Há fascistas no Brasil, os fascistas são os eleitores dele, e a gente precisa defender a democracia. Esquerdista de mensagens claras e convicções. Na educação que eu tive que meus pais me deram, a gente não tem que se submeter a humilhações durante toda a vida. A gente tem que aprender a reagir à injustiça. O senhor o persegue? De jeito nenhum, não quero nem saber onde ele está. Eu quero mais que ele seja feliz, pô. Vai ser feliz sem problema nenhum. Ele pouco parece se importar de ser chamado de ícone anti-gay no Brasil. E sua fama não termina aí. Não se pode negar a penetração de suas teses. Ele é um astro da extrema-direita. Atualmente está no Partido Social Cristão, um conservador contumaz. O senhor é a favor da adoção de filhos por casais homossexuais? Não, se dependesse de mim, uma proposta nesse sentido jamais seria aprovada. Eu declarei certa vez que um filho meu, de 5 anos de idade, eu não deixaria brincar na casa de outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Por quê? Ele poderia chegar em casa, o meu filho, e falar o seguinte: papai, eu vi 2 homens se beijando na cozinha. Eu ia falar o que para ele? Se isso é normal, ele poderia na semana seguinte me procurar e falar: papai, eu estou namorando o Pedrinho. Olha os livros escolares agora aqui. Exemplo, uma sugestão de brincadeiras escolares. Temos aqui índios seminus, que é da tradição deles, brincando de gavião. E diz aqui o texto: faça uma fila indiana, todos nus, ficam bem agarradinhos junto do outro, e o último da fila é bem explícito: agarre com mais firmeza para não ser comido. E aqui embaixo agora, para surpresa, né? Diz o seguinte: você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Pelo amor de Deus! Mas as crianças não têm que ser ensinadas a não terem ódio contra pessoas de orientação sexual diversa? Você não pode falar nisso dentro da escola com a criança formando sua personalidade. Vai falar quando? Tá? Isso aí, deixa a criança crescer em paz, ela consolidar a sua formação. Nós nascemos homens ou mulheres. E numa tendência comportamental. Isso pode ser mudado na escola. Tá ok? E na escola não é lugar de fazer isso aí. Nesse Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT é previsto cota para professor gay em escolas. De onde vem essa sua repulsa a homossexuais? Não tem repulsa, é a defesa das crianças nas escolas. É apenas isso, e defesa da família. No passado... Mas com isso o senhor não segrega os homossexuais dentro de uma sociedade? A escola não é lugar de você estimular esse tipo de comportamento. O que deve falar no professor sobre o assunto homossexualidade? No ensino fundamental, até a 9ª série, de 5 anos de idade até os 14, nada. Absolutamente nada. Que a partir dos 13, 14 anos de idade... Não deve falar pelo menos para que as pessoas aceitem outros de orientação sexual diferente da delas? Gabriel, o que é um menino, uma menina de 5 anos de idade? É um santo que está ali, é um anjinho que está ali. Mas ela sai na rua, ela vai ver um homossexual. Mas ela não sai na rua sozinha, ela sai com seus pais. Você acha justo eu com a minha esposa almoçando com minha filha de 4 anos e um casal, 2 homens, num restaurante, começar a trocar carícia do meu lado? E eu, caso eu mude de mesa, pelo projeto de lei 122, eu e minha esposa vamos para a cadeia 3 anos inafiançável. É isso que eles querem? Aí eles estão provocando uma repulsa nossa para com eles. Restaurante não é lugar de você fazer isso aí. Isso vem acontecendo. Já aconteceu comigo. Embora tenha sido reeleito em 2014 como o deputado mais votado do Rio de Janeiro, com mais de 464 mil votos, em outros tempos, sugeriu que se fechasse o Congresso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia
fazer festa e bater palma. Ele desperta em mim coisas que eu não gosto de sentir. Eu não gosto de sentir ódio nem desprezo pelas pessoas, mas eu sinto ódio e desprezo por esse cara. Acompanhamos a rotina deles no Congresso. Jean Willis. Olha só, essa casa ela é formada majoritariamente por homens brancos, ricos, heterossexuais e cristãos, a maioria, né? As mulheres, embora sejam maioria no Brasil, numérica, né, há mais mulheres do que homens, elas estão pouco representadas aqui. Jean, para o país mudar, em primeiro lugar, precisa entrar o assunto em pauta. Sim. Que tipo de dificuldade você encontra para colocar a homofobia enquanto crime na pauta do Congresso? O fato da gente não ser maioria, nós, os deputados mais progressistas e voltados para os direitos humanos, impede que a gente consiga, por exemplo, aprovar a criminalização da homofobia. A gente não consegue por isso, porque a maioria vai lá e vota contra. Você acha que vai vencer essa guerra? Eu não acho que eu vou vencer, porque a vida é feita de batalhas, né? Eu acho que a gente pode vencer batalhas. Algumas batalhas a gente tem vencido. E eu gostaria também de subir na tribuna para dizer, olha, a partir de hoje o Brasil é um país que reconhece plenamente os direitos das pessoas transexuais.